Quando vocês chegarem lá, pela sabedoria, pela evolução, também com 2 palavras poderão curar um paralítico, um cego, um obsidiado. Porque Jesus disse, tudo o que eu fiz, vós podereis fazer e mais ainda. Eu já vou para o Pai. O cachorro está acompanhando as lições, está concordando lá. Mas para herdar o poder de Deus, dá de acordo. Jesus mostra que sem aquela fé que ele sempre teve no Pai, ninguém vai fazer o que Jesus fez. Aquele que não se tornar criança não poderá entrar no reino de Deus. Que a dúvida ofende a Deus. Porque se eu prometo uma coisa que está em mim fazer, a pessoa duvida, eu vou gostar? Posso gostar? Vocês gostam? Que seus filhos duvidem de vocês? E Deus vai gostar? Temos que ter a credulidade das crianças que dizem, mamãe, eu quero um sorvete. E a mãe arranja o sorvete. Mamãe, estou com fome, eu quero pão com manteiga. A mãe não tem, mas vai à vizinha, arranja emprestado, mas aparece o pão com manteiga. E o filho nem sabe o trabalho, a ginástica que o pai faz para aquilo aparecer. Ora, Deus não precisa de ginástica para fazer aparecer qualquer coisa que nós peçamos a Ele. O Paráclito, irradiação do Espírito Santo, é a fonte de todo conhecimento. Recebe do Cristo que recebeu de Deus e transmite à humanidade. Está dentro de cada um de nós, unicamente à espera de ser chamado para ensinar a verdade sobre todas as coisas, sem exceção. Jesus dizia, o reino de Deus está perto de vós. Depois, com o tempo, o reino de Deus está dentro de vós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? De tudo. Inclusive da ânsia, da pressa, da aprovação, do medo, do dia do amanhã, medo da doença, medo da morte, medo da pobreza. Você passa a dominar tudo de agitado, nervoso, atrabiliário, você passa a ser equilibrado, sereno, imperturbável. Essa é a maior coisa que ele pode fazer pelas criaturas, dar-lhes esta força de tranquilidade. Quem atingiu esse conhecimento não se deixa mais irritar, alucinar. Enfrenta qualquer perigo com aquela tranquilidade daqueles que sabem que vão vencer o perigo, seja o perigo qual for. E de fato, o que é que nos perturba? A pobreza. A filha quer comprar um piano, não tem dinheiro. O marido é doente, o marido está doente. Eu mesma estou doente. Esses sequestros, meus filhos na calçada, meu Deus, e se roubarem meu filho. A vida é uma luta permanente. Ninguém pode viver sem a proteção de Deus. Ninguém. A doutrina intelectual, científica, filosófica, literária, pode ser comprada ou vendida. Você vai à livraria, me dá uma física, me dá uma química, me dá uma astronomia, uma cosmogonia.
História Universal, me dá uma enciclopédia. E você leva para casa e vai decorar aquilo. Dá um romance, o romance Zé de Alencar, Iracema. Por favor, Os Sertões de Euclides da Cunha, Poesias de Olavo Bilac, Espumas Flutuantes de Castro Alves, A Réplica de Rui Barbosa. Pensamentos de Pascal. Tudo isso pode ser comprado ou vendido. Mas o poder espiritual, a sabedoria do entendimento, ninguém pode vender ou comprar. Ninguém pode dar, emprestar ou vender. Por isso vocês tenham cuidado com o que eu faço nestas coisas. Isso ninguém dá, nem vende, nem troca. É sério demais. Ninguém pode revelar Deus a quem quer que seja. O Pai se revela ao Filho que o busca no silêncio, dentro de si mesmo. Quem não sabe entrar no silêncio não tem fé nenhuma. E quem fala demais não tem fé nenhuma. Muita palavra, nada resolve. Um dia eu vou ensinar vocês a dar recados através das paredes. E sem falar, dar um recado, a pessoa vem fazer o que vocês mandaram. Sem escutar nada, hein? Para que vocês vejam que a voz também ainda é um artifício provisório. Por isso, os antigos diziam: o barulho é dos homens, o silêncio é de Deus. O homem é um bicho essencialmente barulhento. Já nasce gritando, vocês já repararam, né? Já entra no mundo berrando. Hã? Você já viu alguém nascer calado? Quer dizer, é um bicho essencialmente barulhento, fazendo barulho toda a vida. Só fica calado quando morre, porque aí não tem mais jeito. Em mundos superiores ninguém precisa falar, berrar, gritar. Maria, anda daí, mulher! Ô diabo, onde você se meteu? Vocês já repararam que é difícil encontrar uma casa de família onde ninguém grita? Nem o seu nem deve gritar. Quem tirou a tesoura daqui, raios que se passam? Onde é que está a faca? Não interessa, eu quero aquela. É difícil, o pessoal gosta de botar a boca no trombone. Se você quer sentir Deus, você tem que entrar no silêncio, não é, Dona Carmen? Naquele silêncio que a gente sente a vaidade das coisas, a transitoriedade, a inanidade das coisas. Omnia vanitatum, etonia vanitas, aquela coisa. De modo que vanitas vanitatum, que aliás é o certo. Vanitas vanitatum, etonia vanitas. Isso tudo é vaidade. Tudo que vem do exterior, da vaidade humana, do conhecimento, da grandeza humana, cai feito um castelo de cartas.